7 ensinamentos estoicos para programar sua mente para a jornada do dia a dia. Introdução. Você não perde o controle do seu dia quando algo dá errado. Você perde muito antes disso, em um momento tão silencioso que passa despercebido pela maioria das pessoas. Nos primeiros minutos da manhã, quando sua mente ainda está vulnerável, você entrega o comando sem perceber. Um pensamento solto ganha força. Uma preocupação aparece sem ser convidada. Um impulso te leva direto para o celular. E quando você percebe, o seu estado mental já foi definido por algo que você não escolheu conscientemente. O problema não está no mundo lá fora. Não está na correria, nas responsabilidades, nas pessoas difíceis ou nos imprevistos que surgem ao longo do caminho. O verdadeiro problema começa dentro, na forma como você inicia o seu dia. Porque quem começa reagindo passa o resto do tempo tentando compensar essa falta de direção. E quem tenta compensar vive sempre um passo atrás da própria vida. Agora, presta atenção nisso, porque é aqui que tudo muda. Existe um ponto exato em que o seu dia é decidido, e esse ponto acontece antes de qualquer ação externa. A maioria das pessoas acredita que precisa de mais motivação, mais disciplina ou mais energia. Mas a verdade é outra. O que falta é consciência no momento mais crítico do dia. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E esses julgamentos começam cedo, muito antes do primeiro problema aparecer. Eles começam na forma como você interpreta o simples fato de estar acordado, na maneira como você encara as obrigações que estão por vir e principalmente na narrativa que você constrói dentro da sua própria mente. Se você acorda já pensando em tudo que pode dar errado, você já perdeu. Se você começa o dia sentindo que está atrasado, pressionado ou sobrecarregado, você já entregou o controle. E não importa o que aconteça depois, você estará sempre reagindo, nunca conduzindo. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você vive. Os estoicos não esperavam o dia acontecer para depois lidar com ele. Eles decidiam antecipadamente como iriam pensar, agir e reagir. Eles treinavam a mente antes da vida testar essa mente. E aqui está a virada. Se você dominar o início, você influencia todo o resto. Se você perde o início, passa o dia inteiro tentando se recuperar. Então a pergunta não é se o seu dia será difícil ou fácil. A pergunta é se você vai começar preparado ou desprevenido. Porque no fim das contas, o seu dia nunca começa lá fora. Ele sempre começa dentro de você, o momento em que você perde o dia antes mesmo de começar. Existe um instante específico, logo após você acordar, em que sua mente ainda não está totalmente estruturada para o dia. Esse momento é mais importante do que parece, porque ele funciona como uma porta de entrada. Tudo que passa por ali tende a influenciar o restante das suas decisões, emoções e comportamentos. E o que a maioria das pessoas faz nesse exato momento define por que vivem cansadas, reativas e sem direção. Você abre os olhos e, em vez de assumir o controle, permite que qualquer pensamento ocupe esse espaço. Não existe filtro, não existe intenção, não existe consciência. Apenas um fluxo automático começa a tomar conta. Você lembra de algo pendente, pensa em um problema, antecipa uma conversa difícil, imagina algo que pode dar errado. E, sem perceber, você já está emocionalmente comprometido com um cenário que ainda nem aconteceu. Esse é o ponto mais perigoso do seu dia, porque ele não parece perigoso. Ele parece comum, parece natural. E exatamente por isso, ele passa despercebido. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. O que você pensa nesse momento inicial não fica ali. Ele se espalha. Ele molda a forma como você interpreta tudo que vem depois.
Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que ao acordar devemos nos lembrar de que encontraremos pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes e difíceis, mas que ainda assim devemos agir com racionalidade e manter nossa natureza íntegra. Isso não era negatividade, era preparação, era assumir o controle antes que o ambiente tentasse tomar esse controle. Agora, compara isso com o comportamento comum. A maioria das pessoas acorda e já se coloca em posição de defesa. Elas não escolhem como pensar. Elas apenas reagem ao primeiro estímulo disponível. E quando fazem isso, perdem a chance de construir uma base mental sólida para o dia. Existe uma diferença enorme entre começar o dia sendo puxado pelos pensamentos e começar o dia guiando esses pensamentos. No primeiro caso, você vira consequência. No segundo, você se torna causa. E aqui está algo que pouca gente fala. Não é o grande problema do dia que te derruba. São esses pequenos momentos mal administrados que se acumulam. Cada pensamento descontrolado, cada reação automática, cada decisão tomada sem consciência vai enfraquecendo sua clareza. Quando você percebe, já está cansado sem ter feito nada realmente importante. Agora me responde com honestidade. Nos primeiros minutos do seu dia, você está consciente do que está pensando ou simplesmente deixa a mente correr solta? Você escolhe o estado mental que quer ter ou aceita qualquer um que aparece? Porque se você não assume esse momento, você não está começando o seu dia. Você está sendo levado por ele. E aqui está a virada que poucos fazem. Em vez de acordar e reagir, você pode acordar e definir. Definir como vai pensar, como vai agir e como vai responder ao que vier. Isso não exige tempo. Exige decisão. O dia não começa quando você levanta da cama. Ele começa no instante em que o primeiro pensamento surge. E esse é o momento que separa quem vive no automático de quem vive com direção. A ilusão de controle que rouba sua energia. Existe um padrão silencioso que drena sua energia ao longo do dia sem que você perceba. Não é o trabalho, não são as responsabilidades, não são as pessoas. É algo mais sutil e muito mais perigoso. É a ilusão de que você precisa controlar tudo para que as coisas deem certo. Você acorda e já começa a organizar mentalmente tudo o que precisa acontecer. Planeja conversas, antecipa respostas, tenta prever problemas, imagina cenários. Parece produtividade, parece preparo, mas na verdade é desgaste antecipado. Porque quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais energia você perde tentando sustentar algo impossível. Sêneca deixou isso claro ao afirmar que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E esse sofrimento começa exatamente aqui, quando você tenta garantir resultados que ainda nem existem. Você cria uma tensão interna constante, como se precisasse manter tudo sob vigilância o tempo inteiro. Agora observa o impacto disso no seu dia. Você entra em uma reunião já esperando resistência. Você inicia uma conversa já preparado para um conflito. Você começa uma tarefa já pensando no que pode dar errado. E quando a realidade não corresponde ao que você planejou, surge frustração, irritação, ansiedade. Não porque o evento foi ruim, mas porque ele saiu do roteiro que você criou na sua cabeça. Esse é o ponto que muda tudo. O problema não é perder o controle. O problema é acreditar que você tinha controle para começar. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive como se tudo dependesse. E ao fazer isso, assume um peso mental que não deveria carregar. Quando você tenta controlar o comportamento dos outros, você se frustra. Quando tenta controlar o resultado das situações, você se desgasta. Quando tenta controlar o tempo, os imprevistos e as circunstâncias, você entra em conflito constante com a realidade. E esse conflito tem um custo alto.
Ele consome sua clareza, diminui sua capacidade de decisão e te mantém em um estado contínuo de tensão. Você termina o dia cansado, não porque fez muito, mas porque tentou controlar demais. Agora, presta atenção na virada. O estoicismo não ensina você a desistir. Ele ensina você a redirecionar o controle. Em vez de tentar controlar o que está fora, você foca no que está dentro. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, suas respostas. Isso muda completamente o jogo. Porque quando você entende o que realmente depende de você, sua mente fica mais leve. Você para de lutar contra o inevitável e começa a agir com precisão no que realmente importa. Não se trata de abrir mão do resultado. Se trata de parar de desperdiçar energia tentando garantir algo que nunca esteve totalmente nas suas mãos. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes hoje você já tentou controlar algo que não depende de você? Quantas vezes você se desgastou antecipando cenários que nunca aconteceram? Porque enquanto você insiste em controlar tudo, você perde exatamente aquilo que mais importa. A sua energia, o seu foco e a sua paz mental. E sem isso, nenhum dia funciona da forma que deveria. O treinamento invisível da mente antes da ação. A maioria das pessoas acredita que o dia começa quando as ações começam. Quando levanta da cama, responde mensagens, inicia tarefas. Mas isso está errado. O dia começa muito antes disso, no momento em que você treina ou deixa de treinar a sua mente para o que está por vir. Existe um tipo de preparação que ninguém vê, ninguém comenta e quase ninguém pratica. É o treinamento invisível da mente, e é exatamente isso que separa quem se mantém firme ao longo do dia de quem se desestabiliza no primeiro obstáculo. Você não quebra no problema. Você quebra na falta de preparo para ele. Epicteto ensinava que devemos nos preparar para as dificuldades antes que elas aconteçam, não como forma de pessimismo, mas como estratégia. Ele orientava a imaginar os desafios do dia para que, quando surgissem, não nos pegassem de surpresa. Isso cria uma vantagem silenciosa. Você deixa de reagir e passa a reconhecer o que já estava previsto. Agora observa o comportamento comum. As pessoas começam o dia esperando que tudo corra bem. Criam uma expectativa de normalidade. E quando algo sai do esperado, perdem o equilíbrio, ficam irritadas, ansiosas, frustradas. Não porque o problema foi grande, mas porque não estavam mentalmente prontas para ele. Esse é o ponto central. Não é o tamanho do desafio que define a sua reação. É o nível de preparo que você construiu antes dele aparecer. O treinamento invisível funciona de forma simples, mas profunda. Antes de entrar no dia, você antecipa mentalmente situações reais. Um atraso, uma crítica, um erro, um imprevisto. E em vez de resistir a essas possibilidades, você aceita que elas podem acontecer. Mais do que isso, você decide previamente como vai agir quando acontecerem. Isso muda completamente a sua postura. Quando o problema surge, você não entra em choque, você reconhece. Você já pensou sobre aquilo. Já decidiu como agir, e essa antecipação elimina a reação impulsiva. Sêneca reforçava isso ao dizer que quem se prepara para o pior sofre menos quando ele chega, porque o impacto não está no evento, mas na surpresa que ele causa. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O despreparo não é neutro, ele cobra um preço. Quando você não treina sua mente, você entrega suas reações para o acaso, e o acaso raramente trabalha a seu favor. Agora pensa no seu dia. Quantas vezes algo simples muda completamente o seu estado emocional? Um comentário, um atraso, uma falha pequena. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você não foi preparado para lidar com aquilo. O treinamento invisível resolve exatamente isso. Ele fortalece sua mente antes da vida testá-la. Ele cria uma estabilidade que não depende das circunstâncias. E aqui está a virada que você precisa entender.
Você não precisa controlar o que vai acontecer. Você precisa estar pronto para qualquer coisa que aconteça. Quando você entra no dia com essa mentalidade, tudo muda. Você não evita problemas, mas deixa de ser afetado por eles da mesma forma. Você não elimina o caos, mas deixa de ser dominado por ele. Agora me responde com sinceridade. Você está entrando nos seus dias preparado para o que pode acontecer ou apenas esperando que nada dê errado? Porque quem espera se decepciona. Quem se prepara se fortalece. E essa preparação acontece antes de qualquer ação, a armadilha da reação imediata. Existe um reflexo que domina a maioria das suas decisões sem que você perceba. Ele é rápido, automático e, na maior parte do tempo, destrutivo. É a necessidade de reagir imediatamente a tudo que acontece. Alguém fala algo que te incomoda, você responde na hora. Surge um problema, você tenta resolver no impulso. Algo foge do esperado, você muda seu estado emocional instantaneamente. Parece natural, parece até necessário, mas esse padrão é uma armadilha. A reação imediata tira de você a única coisa que realmente importa: o espaço entre o estímulo e a resposta. Epicteto ensinava que quando algo acontece, a primeira impressão não deve ser aceita como verdade absoluta. Ele orientava a criar uma pausa, um intervalo consciente antes de reagir. Esse intervalo é onde mora o controle. Agora observa como a maioria das pessoas vive. Elas não pensam, elas reagem, não escolhem, apenas respondem. E ao fazer isso, entregam o controle da própria mente para qualquer estímulo externo. Uma mensagem muda o humor. Um comentário altera o comportamento. Um imprevisto redefine o dia inteiro. Isso não é fraqueza. Isso é falta de domínio sobre o próprio tempo de resposta. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é o que acontece que define o seu dia. É a velocidade com que você reage ao que acontece. Quando você reage rápido demais, você não processa, você não avalia, você não escolhe. Você apenas repete padrões. E esses padrões, na maioria das vezes, foram construídos sem consciência ao longo da sua vida. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que a mente pode permanecer imperturbável se não der poder às impressões externas. Isso exige prática, exige decisão, exige controle sobre esse impulso inicial de reagir. Agora, pensa no impacto disso no seu dia. Quantas decisões você toma no impulso? Quantas palavras você diz sem pensar? Quantas vezes você se arrepende de algo que poderia ter sido evitado com alguns segundos de pausa? A armadilha da reação imediata não está no ato de reagir, está na ausência de consciência antes da reação. E aqui está a virada que poucos fazem. Em vez de responder automaticamente, você aprende a sustentar o silêncio por alguns segundos. Você observa o que aconteceu, percebe o que está sentindo e só então decide como agir. Esse pequeno espaço muda tudo. Ele transforma impulso em escolha, reação em decisão, instinto em estratégia. Sêneca já alertava que a raiva e a impulsividade são formas de loucura temporária. E quando você reage sem pensar, você entra exatamente nesse estado. Um estado onde você não está no controle, mesmo achando que está. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes hoje você reagiu sem pensar? Quantas dessas reações realmente te ajudaram? Porque enquanto você continuar reagindo rápido demais, vai continuar vivendo dias que não escolheu viver. O controle não está em evitar estímulos. Está em dominar o tempo entre eles e a sua resposta. E esse tempo, por menor que seja, é onde a sua liberdade começa. O peso psicológico das pequenas decisões. Você não percebe, mas grande parte do seu cansaço não vem de grandes problemas. Ele vem de pequenas decisões repetidas ao longo do dia.
Decisões simples, quase invisíveis, que parecem não ter importância, mas que acumuladas criam um desgaste mental constante. Você acorda e decide se levanta ou continua na cama. Decide se pega o celular ou não. Decide o que vai fazer primeiro, o que vai adiar, o que vai ignorar. Ao longo do dia, essas escolhas se multiplicam. Responder agora ou depois, falar ou ficar em silêncio, começar ou procrastinar. Cada uma delas exige energia. O problema não é decidir. O problema é decidir sem critério, sem clareza e sem direção. Quando você não tem princípios definidos, cada decisão vira um conflito interno. Você negocia consigo mesmo o tempo inteiro, e essa negociação cansa. Ela consome sua atenção, enfraquece sua disciplina e reduz sua capacidade de manter o foco no que realmente importa. Sêneca já apontava que uma mente confusa não consegue agir com firmeza. E é exatamente isso que acontece quando você passa o dia tomando decisões pequenas sem um padrão claro. Você se perde em detalhes e perde força para o que realmente importa. Agora, observa o impacto disso na prática. Quando chega o momento de tomar uma decisão importante, você já está mentalmente esgotado. Sua clareza diminuiu, sua paciência acabou e sua tendência é escolher o caminho mais fácil, não o mais correto. Esse é o efeito acumulativo das pequenas decisões mal gerenciadas. Elas não parecem perigosas isoladamente, mas juntas comprometem todo o seu desempenho. Marco Aurélio reforçava em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que ao levantar devemos agir imediatamente conforme nossa natureza, sem hesitação e sem distração. Isso não era sobre pressa, era sobre eliminar o atrito desnecessário entre decidir e agir. E aqui está a virada que muda tudo. Você não precisa tomar menos decisões, você precisa tomar decisões melhores antes do dia começar. Quando você define previamente como vai agir em situações comuns, você reduz drasticamente o número de conflitos internos. Você não discute consigo mesmo se vai agir ou não, você já decidiu. Isso cria leveza mental, cria consistência, cria direção. Agora, pensa no seu dia. Quantas decisões poderiam ser evitadas se você tivesse um padrão claro? Quantas vezes você perde tempo negociando algo que já deveria estar resolvido? Porque enquanto você continuar decidindo tudo no momento, vai continuar gastando energia onde não deveria. O estoicismo não elimina escolhas. Ele organiza sua mente para que as escolhas certas já estejam definidas antes mesmo de serem necessárias. E quando isso acontece, algo muda. Você para de se desgastar com o básico e passa a investir energia no que realmente importa. No fim das contas, não são as grandes decisões que definem sua vida. São as pequenas, repetidas todos os dias, sem que você perceba. E se você não assumir o controle delas, elas vão assumir o controle de você. A construção da autoridade interna. Existe uma dependência silenciosa que enfraquece a maioria das pessoas sem que elas percebam. Não é falta de capacidade nem de inteligência. É a necessidade constante de validação externa para se sentir segura sobre o que faz, pensa e decide. Você pode até não admitir, mas isso aparece de várias formas. Quando você hesita antes de agir esperando aprovação. Quando muda de opinião para evitar julgamento. Quando mede suas escolhas com base na reação dos outros. Aos poucos, sem perceber, você deixa de ser guiado por um critério interno e passa a viver em função do ambiente. E aqui está o problema central. Quando sua direção vem de fora, sua estabilidade também depende de fora. E o mundo externo é instável por natureza. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo, não em controlar os outros, nem em agradá-los. Isso exige um tipo de força que não é visível, mas que sustenta todas as outras. A autoridade interna.
Autoridade interna é a capacidade de decidir sem precisar de aplauso, agir sem precisar de aprovação e manter sua posição mesmo quando ninguém está concordando com você. Agora, observa o comportamento comum. As pessoas ajustam suas atitudes para serem aceitas, adaptam suas opiniões para evitar conflito e fazem isso tantas vezes que, em algum momento, perdem a referência de quem realmente são. Esse é o custo da validação constante. Você se fragmenta para caber em expectativas externas. Sêneca alertava que quem vive buscando aprovação nunca será livre, porque sempre dependerá de algo que não controla. E enquanto depender disso, suas decisões nunca serão totalmente suas. A construção da autoridade interna começa em um ponto simples, mas desconfortável. Parar de perguntar se os outros concordam e começar a perguntar se aquilo faz sentido para você. Isso não significa ignorar opiniões, significa não depender delas para agir. Quando você desenvolve esse tipo de postura, algo muda profundamente. Você se torna mais estável, mais direto, mais consistente, porque suas ações deixam de oscilar conforme o ambiente. Agora pensa no impacto disso no seu dia. Quantas decisões você já adiou esperando validação? Quantas vezes você deixou de fazer o que sabia que era certo por medo de julgamento? Esse padrão enfraquece sua confiança, porque cada vez que você ignora sua própria percepção, você reforça a ideia de que não pode confiar em si mesmo. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 5, que devemos nos manter firmes naquilo que julgamos correto, independentemente da opinião alheia. Isso não é rigidez. É alinhamento interno, e aqui está a virada. A autoridade interna não surge quando tudo está fácil. Ela se constrói exatamente nos momentos em que seria mais confortável ceder. Quando você decide agir com base no seu próprio critério, mesmo sob pressão, você fortalece essa estrutura interna. E quanto mais você pratica, menos dependente você se torna. Agora me responde com sinceridade. Suas decisões estão sendo guiadas por convicção ou por aprovação? Porque enquanto você continuar dependendo do olhar dos outros, nunca terá controle total sobre a sua própria vida. A liberdade começa no momento em que você para de negociar consigo mesmo para agradar o mundo. E esse é o ponto onde sua mente deixa de ser influenciada e começa a se tornar inabalável. A reprogramação do significado da dor. Você foi condicionado a evitar dor. Desde cedo aprendeu que desconforto é algo negativo, que frustração deve ser eliminada e que dificuldades são sinais de que algo está errado. E é exatamente essa interpretação que enfraquece sua mente todos os dias. A dor em si não é o problema. O problema é o significado que você dá a ela. Quando algo não sai como esperado, você interpreta como falha. Quando enfrenta resistência, interpreta como obstáculo. Quando sente desconforto, interpreta como algo a ser evitado. E a partir dessa leitura, sua reação se torna previsível. Você recua, reclama, se desgasta ou tenta escapar. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos deles, e isso se aplica diretamente à dor. O que você sente é real, mas o significado que você atribui é uma escolha. Agora, observa como isso afeta o seu dia. Uma tarefa difícil já começa pesada antes mesmo de você iniciar. Um desafio simples ganha proporção maior na sua mente. Um erro pequeno se transforma em frustração prolongada, não por causa do evento em si, mas pela forma como você interpreta aquilo. Esse padrão cria um ciclo. Você evita o desconforto e, ao evitar, enfraquece sua capacidade de lidar com ele. Quanto menos você suporta, mais sensível você se torna. E quanto mais sensível, mais difícil qualquer situação parece. Sêneca reforçava que as dificuldades fortalecem a mente assim como o exercício fortalece o corpo.
Mas isso só acontece quando você muda a forma como enxerga essas dificuldades. E aqui está a virada que muda tudo. Em vez de ver a dor como sinal de problema, você passa a ver como sinal de treinamento. Quando algo exige esforço, não significa que está errado. Significa que está te desenvolvendo. Quando algo é desconfortável, não significa que deve ser evitado. Significa que existe crescimento ali. Marco Aurélio escrevia, em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que o obstáculo ao caminho se torna o próprio caminho. Isso não é apenas uma frase, é uma mudança completa de perspectiva. Agora pensa no impacto disso. Se cada dificuldade deixa de ser um problema e passa a ser um treino, sua postura muda. Você não foge, você enfrenta, você não reclama, você aprende, você não se enfraquece, você se adapta. Isso não elimina a dor, mas elimina o sofrimento desnecessário que vem da resistência mental. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você já evitou algo que poderia te fortalecer? Quantas oportunidades de crescimento você deixou passar porque interpretou o desconforto como algo negativo? Porque enquanto você continuar tentando eliminar a dor, vai continuar limitando o seu próprio desenvolvimento. A reprogramação começa quando você entende que a dor não está contra você. Ela está te moldando. E quando você aceita isso, algo muda profundamente. Você deixa de temer o desconforto e começa a usá-lo como ferramenta. Esse é o ponto onde a mente deixa de ser frágil e começa a se tornar resistente. O poder de aceitar sem se tornar passivo. Existe uma confusão comum que impede muita gente de evoluir. A ideia de que aceitar as coisas como elas são significa desistir, se acomodar ou simplesmente deixar a vida acontecer sem reação. E por causa disso, as pessoas resistem a aceitar, achando que estão sendo fortes, quando na verdade estão apenas se desgastando. Aceitar não é se render. Aceitar é enxergar com clareza. Quando você nega a realidade, você cria um conflito interno constante. Você gasta energia querendo que as coisas fossem diferentes, tentando mudar o que já aconteceu ou lutando contra algo que não depende de você. E essa luta é silenciosa, mas consome sua mente ao longo do dia inteiro. Epicteto ensinava que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem, não como gostaríamos que acontecessem. Isso não é fraqueza, é inteligência. Porque quando você aceita a realidade, você para de desperdiçar energia e começa a agir com base no que é possível. Agora observa o comportamento comum. Algo dá errado e a mente imediatamente entra em resistência. Você pensa que não deveria ser assim, que isso é injusto, que não era para ter acontecido. E enquanto você sustenta esse tipo de pensamento, sua capacidade de agir diminui, porque você não está lidando com o problema, está lutando contra o fato de que ele existe. Sêneca já alertava que sofrer antes de agir é dobrar o peso do problema. E é exatamente isso que acontece quando você não aceita a realidade. Você adiciona uma camada emocional desnecessária sobre algo que já exige atenção. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Aceitar não significa concordar, não significa gostar, não significa ficar parado. Significa reconhecer a realidade como ela é, para então agir da melhor forma possível dentro dela. Quando você aceita, você ganha clareza. E com clareza, você ganha precisão. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 1, que devemos amar aquilo que acontece, pois é exatamente o que foi destinado a nós. Isso não é romantizar dificuldades. É eliminar a resistência que impede a ação inteligente. Agora pensa no seu dia. Quantas vezes você já perdeu tempo resistindo a algo que já tinha acontecido? Quantas vezes ficou preso em pensamentos que não mudavam a situação, mas aumentavam o desgaste? Esse padrão não resolve nada. Ele apenas te mantém travado. E aqui entra a virada que poucos fazem.
Em vez de perguntar por que isso aconteceu, você começa a perguntar o que pode ser feito a partir disso. Essa mudança simples altera completamente sua postura. Você sai da resistência e entra na ação. Sai do desgaste e entra na solução. Aceitar é o primeiro passo para recuperar o controle, porque enquanto você resiste, você está preso. Quando aceita, você se movimenta. Agora me responde com sinceridade. Você está lidando com a realidade ou lutando contra ela? Porque enquanto você continuar resistindo ao que já é, vai continuar perdendo energia que poderia estar sendo usada para transformar o que ainda pode ser mudado. A força não está em negar a realidade. Está em encará-la sem distorção e agir com inteligência a partir disso. E é nesse ponto que a mente deixa de ser reativa e começa a se tornar estratégica. O desapego inteligente do resultado. Existe uma fonte constante de ansiedade que acompanha a maioria das pessoas ao longo do dia. E ela não está no esforço, nem nas tarefas, nem nas responsabilidades. Ela está na necessidade de garantir um resultado específico. Você faz algo já esperando um retorno. Trabalha, esperando reconhecimento. Toma decisões esperando aprovação. E quando o resultado não corresponde à expectativa, surge frustração, dúvida e desgaste. Não porque você fez algo errado, mas porque se prendeu a algo que nunca esteve totalmente sob seu controle. Esse é o ponto central. O problema não é querer um bom resultado. O problema é depender dele para se manter estável. Epicteto ensinava que devemos focar no que depende de nós, e o resultado não depende completamente. Ele é influenciado por variáveis externas, por outras pessoas, por circunstâncias que você não controla. Quando você ignora isso, cria uma expectativa frágil. Agora, observa o impacto disso no seu dia. Você inicia uma tarefa já preocupado com o desfecho. Executa com tensão, com medo de errar, com receio do julgamento. E essa pressão não melhora sua performance, ela atrapalha, porque tira sua atenção do processo e coloca no futuro. Sêneca já alertava que quem vive preso à expectativa vive em constante inquietação, porque o resultado nunca está garantido e a mente que depende dele nunca encontra descanso. E aqui está algo que poucos percebem. Quando você se apega ao resultado, você perde qualidade na execução. Sua atenção fica dividida. Parte está na ação, parte está no que pode acontecer depois. E essa divisão enfraquece sua presença. Agora aqui está a virada que muda tudo. O desapego inteligente não é falta de ambição, é estratégia mental. Você continua buscando bons resultados, mas não se prende a eles. Você direciona sua energia para aquilo que pode controlar, que é a forma como você age, a qualidade do seu esforço e a consistência da sua disciplina. Quando você faz isso, algo muda. Sua mente fica mais leve, sua execução melhora, sua ansiedade diminui. Porque você não está mais tentando controlar o final, você está focado em fazer bem o que está ao seu alcance agora. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 2, que devemos agir com retidão e deixar que o restante aconteça conforme a natureza. Isso não é passividade, é confiança no processo aliado ao controle do que realmente importa. Agora, pensa no seu dia. Quantas vezes você deixou de agir bem porque estava preocupado com o resultado? Quantas vezes a ansiedade te travou antes mesmo de começar? Esse padrão te desconecta do presente, e é no presente que tudo acontece. Quando você se desapega do resultado, você recupera o foco. Quando recupera o foco, melhora a sua ação. E quando melhora sua ação, aumenta naturalmente suas chances de alcançar bons resultados. Mas percebe a diferença. O resultado deixa de ser uma condição para agir e passa a ser uma consequência da forma como você age. Agora me responde com sinceridade. Você está trabalhando focado no que depende de você
Ou está preso ao que não pode garantir? Porque enquanto você depender do resultado para se sentir bem, sua mente sempre estará vulnerável. O controle real não está no que você recebe, está no que você entrega. E quando você entende isso, sua forma de agir muda completamente. A disciplina silenciosa que ninguém vê. Existe um tipo de disciplina que quase ninguém valoriza, porque ela não aparece, não recebe reconhecimento e não gera aplausos imediatos. É a disciplina silenciosa. Aquela que você pratica quando ninguém está olhando, quando não há cobrança externa e quando seria fácil simplesmente não fazer. A maioria das pessoas só age bem quando existe pressão, quando alguém está observando, quando há prazo, quando existe consequência visível. Mas o verdadeiro caráter não se forma nesses momentos. Ele se forma no silêncio, na escolha de fazer o certo, mesmo quando não fazer nada seria mais confortável. Esse é o ponto que separa quem avança de quem permanece no mesmo lugar. Sêneca já dizia que a verdadeira prova do caráter está naquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Porque nesses momentos não existe recompensa externa, apenas a sua própria decisão. Agora observa o comportamento comum. Você sabe o que precisa ser feito, mas adia. Sabe qual é a escolha correta, mas negocia consigo mesmo. E quanto mais você cede a essas pequenas concessões, mais enfraquece sua própria confiança. Porque toda vez que você não cumpre aquilo que decidiu, você envia uma mensagem clara para si mesmo, a de que sua palavra não tem valor. E isso tem um impacto direto na forma como você vive. Sua disciplina diminui, sua consistência desaparece e sua mente passa a buscar sempre o caminho mais fácil. Epicteto ensinava que não devemos apenas falar sobre como agir, mas praticar constantemente, porque é na repetição silenciosa que o comportamento se transforma em identidade. E aqui está algo que poucos entendem. A disciplina não é sobre intensidade, é sobre constância. Não é o esforço extremo em um único dia que muda a sua vida. São as pequenas ações feitas todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem reconhecimento. Agora pensa no seu dia. Quantas vezes você depende do seu estado emocional para agir? Quantas vezes só faz algo quando está com vontade? Esse padrão te torna instável, porque sua ação passa a depender de algo que muda o tempo todo. A disciplina silenciosa resolve exatamente isso. Ela elimina a dependência da motivação. Você não faz porque quer, você faz porque decidiu. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 3, que ao levantar devemos cumprir o nosso dever como seres humanos sem buscar conforto ou desculpas. Isso não é rigidez. É alinhamento com aquilo que precisa ser feito. E aqui está a virada que muda tudo. Quando você começa a agir com consistência no silêncio, algo se fortalece dentro de você. Sua confiança deixa de depender de resultados e passa a depender das suas ações. Você passa a confiar em si mesmo, não porque tudo dá certo, mas porque você sabe que faz o que precisa ser feito, independentemente das circunstâncias. Agora me responde com sinceridade. O que você faz quando ninguém está vendo? Você mantém o padrão ou relaxa completamente? Porque é exatamente nesses momentos que sua identidade está sendo construída. Enquanto você continuar agindo apenas quando existe pressão externa, sua evolução será limitada. Mas quando você desenvolve disciplina no silêncio, você constrói algo que ninguém pode tirar de você. Uma mente estável, consistente e confiável. E isso muda completamente a forma como você enfrenta o seu dia. O controle da narrativa interna. Existe uma voz constante dentro da sua mente que nunca para. Ela comenta, interpreta, julga, antecipa, critica e, na maioria das vezes, você nem percebe o quanto ela influencia tudo o que você sente e faz.
Essa voz constrói a narrativa interna que define a sua experiência da realidade. O problema não está no que acontece ao seu redor. Está na forma como essa voz descreve o que acontece. Você enfrenta um problema e a mente diz que isso vai dar errado. Comete um erro e a narrativa diz que você não é capaz. Alguém te critica e a interpretação transforma aquilo em ataque pessoal. Aos poucos, sem perceber, você começa a viver mais dentro da sua própria interpretação do que na realidade em si. Epicteto ensinava que devemos tomar cuidado com as impressões iniciais, porque elas não representam a verdade, apenas uma interpretação imediata. E quando você aceita essa primeira interpretação sem questionar, você entrega o controle da sua mente. Agora, observa o impacto disso no seu dia. Um pequeno problema se torna grande porque a narrativa amplia. Uma situação neutra se torna negativa porque a interpretação distorce. E quando isso acontece repetidamente, você cria um padrão mental que trabalha contra você. Esse padrão não apenas altera seu estado emocional, ele também influencia suas decisões. Você passa a agir com base em histórias que sua mente criou, não com base nos fatos. Sêneca já alertava que muitas vezes sofremos mais com o que imaginamos do que com o que realmente acontece. E essa imaginação é alimentada exatamente por essa narrativa interna descontrolada. E aqui está o ponto central. Você não controla o surgimento do primeiro pensamento, mas controla o que faz com ele. A virada acontece quando você começa a questionar a sua própria narrativa. Quando um pensamento surge, em vez de aceitar automaticamente, você analisa. Isso é fato ou interpretação? Isso é realidade ou exagero? Isso me fortalece ou me enfraquece? Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 49, que devemos remover imediatamente qualquer julgamento desnecessário e observar os eventos como eles realmente são. Isso exige prática, mas transforma completamente a forma como você percebe o mundo. Agora, pensa no seu dia. Quantas vezes você acreditou em pensamentos que te limitaram? Quantas decisões foram influenciadas por uma interpretação distorcida? Quando você não controla sua narrativa interna, você se torna refém dela. E uma mente que não é questionada cria histórias que parecem reais, mas que não são. O controle da narrativa interna não significa pensar positivo o tempo todo. Significa pensar com precisão. Significa reduzir exageros, eliminar distorções e enxergar as situações com mais clareza. Quando você faz isso, algo muda. Sua mente fica mais estável. Suas emoções deixam de oscilar tanto. Suas decisões se tornam mais conscientes. Agora me responde com sinceridade. A voz dentro da sua cabeça está te fortalecendo ou te sabotando? Porque enquanto você continuar acreditando em tudo o que pensa, vai continuar sendo influenciado por pensamentos que nem sempre são verdadeiros. O controle começa quando você deixa de ser conduzido pela narrativa e passa a ser o autor dela. E é nesse momento que sua mente começa a trabalhar a seu favor. A prática do distanciamento mental. Existe um erro silencioso que mantém sua mente presa em ciclos de ansiedade, irritação e desgaste. Você se identifica completamente com tudo o que pensa e sente. Se um pensamento negativo surge, você acredita nele. Se uma emoção aparece, você se torna essa emoção. E quando isso acontece, você perde a capacidade de observar com clareza. O problema não é ter pensamentos ou emoções. O problema é se fundir com eles. Quando você não cria distância, qualquer pensamento ganha poder. Qualquer emoção assume o controle. Um simples incômodo se transforma em irritação. Uma preocupação leve vira ansiedade. E tudo isso acontece porque você não separa quem você é daquilo que está passando pela sua mente. Epicteto ensinava que você não é suas impressões. Você é quem julga essas impressões. Essa diferença é sutil,
mas muda completamente a forma como você lida com o que acontece dentro de você. Agora observa o comportamento comum. Surge um pensamento negativo e você já reage como se fosse verdade. Sente um desconforto e tenta eliminar imediatamente. Em nenhum momento existe espaço para observar, apenas reação. E sem esse espaço não existe controle. Sêneca já apontava que a mente precisa de distância para manter a lucidez. Porque quando você está dentro do problema, sua visão se torna limitada. Mas quando você observa de fora, sua capacidade de compreender aumenta. E aqui está a virada que muda tudo. O distanciamento mental não significa ignorar o que você sente. Significa observar sem se perder. Quando um pensamento surge, você não precisa rejeitar nem aceitar imediatamente. Você pode apenas notar. Perceber que ele apareceu. Entender que ele não define quem você é. E decidir conscientemente se vale a pena dar atenção a ele. Isso cria um espaço interno. Um espaço onde você deixa de ser arrastado e passa a escolher. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 29, que a mente tem o poder de se manter tranquila se não se apegar às impressões externas. Isso só é possível quando existe essa separação entre o que acontece e a forma como você reage. Agora pensa no seu dia. Quantas vezes você foi dominado por um pensamento passageiro? Quantas emoções tomaram decisões por você? Sem distanciamento, tudo ganha peso. Com distanciamento, tudo passa a ser observado com mais leveza. E isso muda completamente sua estabilidade emocional. Você deixa de oscilar com cada situação e começa a manter uma linha mais constante. O mais interessante é que esse processo não exige esforço extremo. Ele exige prática. Pequenos momentos ao longo do dia onde você se lembra de observar em vez de reagir. Agora me responde com sinceridade. Você está vivendo dentro dos seus pensamentos ou está observando eles de fora? Porque enquanto você continuar se confundindo com tudo que sente e pensa, sua mente sempre estará vulnerável. Mas quando você aprende a criar essa distância, algo muda profundamente. Você não elimina pensamentos ou emoções, mas deixa de ser controlado por eles. E é nesse momento que sua mente começa a ganhar estabilidade real, a blindagem contra o caos externo. O mundo ao seu redor não foi feito para te dar paz. Ele é barulhento, imprevisível, cheio de opiniões, pressões, urgências e distrações constantes. E se você não desenvolver uma forma de se proteger mentalmente, vai passar o dia sendo puxado de um lado para o outro sem perceber. O problema não é o caos externo. Ele sempre existiu e sempre vai existir. O problema é a falta de uma estrutura interna capaz de resistir a esse caos. Você começa o dia com uma intenção, mas uma mensagem muda seu foco. Uma notícia altera seu estado emocional. A opinião de alguém interfere na sua decisão. Aos poucos, sua mente deixa de seguir uma direção própria e passa a responder ao ambiente. E quando isso acontece, você perde consistência. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a mente pode se manter tranquila mesmo em meio ao tumulto, desde que não permita ser invadida por ele. Isso não é sobre isolamento, é sobre proteção mental. Agora observa o comportamento comum. As pessoas se expõem o tempo inteiro a estímulos sem nenhum filtro. Consomem informações em excesso, se envolvem em conflitos desnecessários, absorvem opiniões sem questionar. E depois não entendem por que estão cansadas, dispersas e emocionalmente instáveis. Esse desgaste não vem de um grande problema, vem da soma de pequenas interferências constantes. Epicteto ensinava que devemos ter cuidado com aquilo que permitimos entrar na nossa mente, porque isso influencia diretamente nossa forma de pensar e agir. E a maioria das pessoas não controla essa entrada. A blindagem começa exatamente aí,
no filtro. Você não precisa reagir a tudo, não precisa absorver tudo, não precisa participar de tudo. Cada vez que você escolhe conscientemente onde coloca sua atenção, você fortalece sua estabilidade. E aqui está a virada que muda tudo. Em vez de tentar controlar o ambiente, você controla o acesso que o ambiente tem à sua mente. Isso muda completamente sua postura. Você deixa de ser influenciado com facilidade e passa a agir com mais clareza. Sua atenção se torna mais direcionada, sua energia mais preservada e sua mente mais estável. Sêneca já alertava que uma mente exposta a tudo se torna fraca, porque não consegue sustentar uma direção. E é exatamente isso que acontece quando você não estabelece limites. Agora pensa no seu dia. Quantas distrações você permite sem perceber? Quantas opiniões externas influenciam suas decisões? Quantas informações você consome sem necessidade? Cada uma dessas coisas ocupa espaço na sua mente, e esse espaço poderia estar sendo usado para algo mais importante. Blindar a mente não é se afastar do mundo, é escolher com consciência o que merece sua atenção. Quando você desenvolve esse controle, algo muda. O caos continua existindo, mas perde o poder sobre você. Agora me responde com sinceridade. Você está conduzindo sua atenção ou está deixando ela ser puxada por qualquer estímulo? Porque enquanto você não proteger sua mente, qualquer ambiente vai influenciar quem você se torna ao longo do dia. Mas quando você cria essa blindagem, você constrói algo raro, uma mente que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor tenta desestabilizar. E isso muda completamente a forma como você vive cada momento. O ritual noturno de ajuste mental. A maioria das pessoas encerra o dia da mesma forma que começou, no automático. Apenas deita, rola o celular por alguns minutos e apaga. Mas o que quase ninguém percebe é que o fim do dia é um dos momentos mais poderosos para reprogramar a mente. Se a manhã define a direção, a noite define a evolução. Quando você ignora esse momento, você repete os mesmos padrões no dia seguinte. Os mesmos erros, as mesmas reações, os mesmos impulsos. Não porque você quer, mas porque nunca parou para ajustar o que precisa ser corrigido. Sêneca praticava algo simples, mas extremamente poderoso. Ao final de cada dia, ele revisava suas ações, analisava seus comportamentos e refletia sobre o que poderia ter feito melhor. Isso não era culpa, nem julgamento. Era consciência aplicada. Agora observa o comportamento comum. O dia termina e a mente busca distração. Evita silêncio, evita reflexão, evita confronto interno. E ao fazer isso, perde a oportunidade de aprender com o que acabou de viver. Porque sem revisão não existe evolução. O ritual noturno funciona como um ajuste fino. Você volta mentalmente ao seu dia e observa com clareza. Onde você reagiu sem pensar, onde poderia ter sido mais firme, onde agiu bem e deve manter. Esse processo cria aprendizado real. Epicteto ensinava que o progresso depende da capacidade de observar a si mesmo com honestidade, e essa observação não acontece no meio do caos, ela acontece no silêncio. E aqui está a virada que muda tudo. Quando você começa a revisar o seu dia de forma consistente, você interrompe padrões automáticos. Você deixa de repetir comportamentos inconscientes e começa a agir com mais intenção. Cada noite se torna uma oportunidade de ajustar a rota antes do próximo dia começar. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 31, que devemos constantemente examinar nossas ações e pensamentos para manter a mente alinhada com aquilo que é correto. Isso exige disciplina, mas gera clareza. Agora, pensa no seu dia. Quantas lições você deixou passar simplesmente porque não parou para refletir? Quantos comportamentos poderiam ter sido corrigidos com alguns minutos de atenção? Sem esse momento, você vive no ciclo da repetição. Com ele, você entra em um ciclo de evolução.
O ritual noturno não precisa ser longo, precisa ser honesto, precisa ser consciente, precisa ser consistente. Agora me responde com sinceridade. Você está aprendendo com o seu dia ou apenas passando por ele? Porque enquanto você não revisar suas ações, não terá controle sobre o que está reforçando dentro da sua mente. Mas quando você começa a ajustar diariamente, algo muda. Sua consciência aumenta, seus erros diminuem e suas decisões se tornam mais alinhadas. E isso prepara o terreno para algo ainda mais importante. A decisão que define quem você se torna. A decisão que separa mentes comuns de mentes inabaláveis. Tudo o que você viu até aqui aponta para um único ponto. Não são as circunstâncias, não são os outros, não é o acaso que define a sua vida. É uma decisão que você toma todos os dias, muitas vezes sem perceber. A decisão de viver no automático ou assumir o comando da própria mente. A maioria das pessoas não escolhe conscientemente, apenas acorda, reage, se adapta ao ambiente, repete padrões e termina o dia sem entender por que tudo parece igual. Não existe direção clara, não existe intenção definida, apenas repetição. E essa repetição constrói uma mente comum. Uma mente que depende das circunstâncias, que oscila com facilidade e que está sempre tentando se ajustar ao que acontece ao redor. Agora existe um outro caminho, um caminho que exige mais consciência, mais responsabilidade e mais presença. É o caminho de decidir, todos os dias, como você vai pensar, agir e responder. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 36, que a vida de cada pessoa é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Isso não é uma ideia abstrata, é uma realidade prática. Se você não escolhe seus pensamentos, eles escolhem por você. Se você não define suas ações, seus impulsos definem. E quando isso acontece repetidamente, sua vida se torna consequência, não construção. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E esse domínio não acontece de uma vez. Ele é construído em pequenas decisões diárias. Decidir levantar com intenção. Decidir não reagir no impulso. Decidir manter a disciplina mesmo sem vontade. Decidir aceitar o que não pode controlar. Decidir focar no que depende de você. Cada uma dessas decisões parece pequena isoladamente, mas juntas constroem uma mente diferente. Uma mente estável, clara e resistente. Sêneca já alertava que a vida não muda quando você entende algo novo. Ela muda quando você passa a praticar de forma consistente. E é exatamente aqui que a maioria falha. Entende, mas não aplica. E aqui está o ponto final que você precisa encarar. Você já sabe o suficiente para mudar. A diferença não está mais no conhecimento, está na escolha. Agora, me responde com total sinceridade. Você vai continuar deixando seus dias serem definidos pelo acaso? Ou vai assumir o controle da sua mente? Porque essa decisão não acontece uma vez. Ela acontece todos os dias, em cada pensamento, em cada reação, em cada escolha. E é exatamente isso que separa mentes comuns de mentes inabaláveis. Uma decide viver como sempre viveu. A outra decide, todos os dias, viver com consciência. No fim, não é sobre ter controle absoluto da vida. É sobre ter controle sobre si mesmo, independentemente do que a vida traz. E quando você alcança esse nível, algo muda de forma definitiva. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir.